Gênesis 28, de 10 a 17. Diz assim a Escritura em Gênesis 28, de 10 a 17. Partiu Jacó de Beer-sheva e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, eu dividi esse texto em 3 partes, conforme nós temos estudado. Nós estudamos a primeira parte, que é abrangida pelos versículos 10, 11 e 12. Nós estudamos esses 3 versículos e eu dei um título a esses 3 versículos para nos ajudar no caminhar ao longo do texto. E o título que eu dei a esses 3 versículos, e os irmãos acompanharam, foi A Visão Geral do Sonho. Então nós fizemos algumas considerações iniciais e preliminares, referentes ao texto em geral, e depois entramos nessa primeira parte, e estudamos então a visão geral do sonho, considerando cada uma das expressões presentes nesses 3 versículos. Depois, nós começamos a estudar a segunda parte, e a segunda parte também recebeu um título. Nós demos um título para a segunda parte, para que pudéssemos compreender melhor a que ela se refere. E o título que eu dei à segunda parte foi A Mensagem do Sonho. E nós começamos então a estudar os versículos 13, 14 e 15. Na semana passada, quando nós começamos a falar sobre essa segunda parte, nós estudamos o versículo 13, mas nós não estudamos o versículo 13 inteiro. Nós estudamos somente metade do versículo 13, porque nós não tivemos tempo de estudar todo o versículo 13. Hoje, então, se o Senhor permitir, eu vou terminar o versículo 13 e, se Deus permitir, eu vou terminar o 14 e, se Deus permitir, antes das 3 da manhã, eu vou terminar o 15. E assim, vamos tentar terminar a parte 2 desse sermão. Por que é assim? Se eu não conseguir terminar, não tem problema, nós prosseguimos na próxima oportunidade estudando com mais detimento e com mais atenção essas coisas todas. Mas por que nós temos que caminhar assim? Porque esses versículos, assim como quase tudo no livro de Gênesis, tem uma carga teológica muito rica. São textos que têm um conteúdo doutrinário extremamente importante, e nós não podemos na exposição de um texto tão rico assim, nós não podemos simplesmente passar sobre ele numa revoada, deixando para trás lições tão importantes que fazem diferença no nosso modo de pensar, que farão diferença no nosso modo de pensar e no nosso modo de viver. O texto é uma obra-prima do Espírito Santo. É uma obra-prima da teologia concedida a nós pelo próprio Deus dos céus. Nós não podemos simplesmente passar por ele. Eu me lembro, eu já tive a oportunidade de visitar em Roma a Capela Sistina.
pintada por Michelangelo. Essa capela, Capela Sistina, é uma obra de arte simplesmente maravilhosa. E o que acontece quando você visita essa capela em grupos de turistas? Quando você pertence a um grupo de turistas, você entra nessa capela abarrotada de gente, muita gente lá dentro, você não consegue andar lá dentro, e as pessoas então vão caminhando e olhando para o teto onde estão as pinturas principais. Não é somente no teto que tem as pinturas, tem nas laterais também, mas no teto tem as pinturas principais e também na frente. O guia turístico então passa rápido por dentro da capela, no meio daquela multidão, e os guardinhas ali do Vaticano dizendo: olha, andem rápido, não pode parar, não pode parar. E as pessoas passam por dentro da capela, olhando as pinturas rapidinho, não pode fotografar, e em 3 minutos atravessam a capela e vão embora. E assim dizem depois: olha, eu conheci a Capela Sistina de Michelangelo, pintada por Michelangelo. Irmãos, isso é um crime contra Michelangelo. Isso é um crime contra a Capela Sistina. Passar pela capela desse jeito. Quando eu fui à Capela Sistina, eu já fui 2 vezes à Capela Sistina. A primeira vez eu fiz assim, fiz essa revoada, passei correndo lá dentro, quase não vi nada. Mas na segunda vez eu fiquei pelo menos umas 3 horas lá dentro. Pelo menos 3 horas. Olhando cada detalhezinho da capela. Vendo tudo, ouvindo as explicações. Eu comprei aquele guia eletrônico, né, que você ficou ouvindo. E eu observei ali cada detalhezinho junto com a minha esposa. E havia as pinturas do lado direito da capela. Eu sentei então do lado esquerdo e fiquei vendo cada pintura do lado direito da capela. Depois mudei de lugar. Esperei mais 1h30 para achar um lugar do outro lado, sentei lá. E ficamos, eu e a minha esposa, vendo do outro lado, observando cada detalhezinho da capela. E ficamos ali horas e horas, pelo menos umas 3 horas, vendo tudo ali da capela, para entendermos a mensagem da capela, para entendermos cada figura da capela e compreendermos bem o que o pintor quis nos transmitir ali. O texto bíblico que está diante de nós é uma Capela Sistina. É uma obra de arte. É uma obra de arte pintada pelo Espírito Santo, que usou Moisés como seu pincel. Moisés foi o pincel usado pelo Espírito Santo para pintar essa obra de arte teológica. E nós não podemos simplesmente passar por essa capela e ir embora. Não, nós temos riquezas aqui. Nós temos que nos sentar pacientemente, com tranquilidade, sem desespero, sem correrias, e observarmos o que ela nos ensina, o que está escrito aqui, o que o Espírito Santo quer que nós aprendamos, porque isso vai nos transformar, isso vai mudar a nossa visão de mundo, isso vai mudar o nosso comportamento, isso vai mudar a nossa vida. É a palavra de Deus nos alimentando, nos dando nutrientes espirituais, para que nós possamos ir lá fora e enfrentar os diversos dramas e dilemas da vida como crentes de verdade, tendo uma mentalidade doutrinária e teológica amadurecida, que nos dá subsídios para lidar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os problemas comuns da vida e mais, para pensarmos e vivermos de tal modo que o Senhor seja glorificado por meio daquilo que dizemos, pensamos e fazemos. É por isso que nós não corremos. É por isso que estamos há tantos anos estudando Gênesis, porque nós estamos caminhando por essa capela. Estamos olhando, observando os detalhes dessa capela. Cada pincelada que o Espírito Santo dá, nós estamos observando e vendo o que aquilo significa. Nós estamos descobrindo o que Ele tem a nos dizer. E assim nós estamos sendo enriquecidos naquela capela. É claro que a Bíblia toda é uma grande catedral. É uma grande basílica. Não tem só essa capela, Capela de Gênesis. Ela é uma grande basílica repleta de coisas para aprender, repleta de mensagens para aprender. E nós, no nosso curto tempo de vida, não teremos tempo para percorrer toda a basílica, não teremos. Mas percorreremos até onde o Senhor permitir. Talvez eu chegue na minha vida, eu chegue a Êxodo 3, talvez. Consiga chegar a Êxodo 3. Mas eu passo para o pastor Nicolas continua, e assim os diversos sucessores, os demais pastores continuam, e assim nós tentamos caminhar um pouco mais pela catedral toda. Mas há muita riqueza nessas coisas e nós não podemos deixar isso para trás. Nós dissemos na semana passada, vendo o versículo 13, a mensagem do sonho, nós dissemos que o Senhor que aparece no versículo 3, na realidade ele está localizado no sonho, no alto da escada.
nós percebemos que existe uma possibilidade muito forte de tradução que não coloca o Senhor no texto, não coloca o Senhor ao lado de Jacó, mas sim no alto da escada. E nós aprendemos a lição importante disso, porque o Senhor é situado no alto da escada. E vimos o significado disso no Antigo Testamento, que isso representa. Nós aprendemos também acerca do seu nome. Ele diz, eu sou o Senhor. E o que significa isso? O que significa essa expressão Senhor? O Yahweh, o Yahvé, o Javé do Antigo Testamento. O que esse nome traz, quais são as implicações desse nome, não a partir da nossa cabeça, das nossas invenções, mas a partir do seu uso no Antigo Testamento. Qual é o significado e o impacto disso para a teologia do Antigo Testamento? Aprendemos também que ele é chamado aqui de Elohim, o Deus de Abraão. E aprendemos o significado dessa expressão, aprendemos o que significa a palavra Elohim. E vimos o significado dela em outras passagens do Antigo Testamento, para que nós não fiquemos à mercê dos nossos próprios pensamentos e construamos os conceitos a partir daquilo que realmente está no texto e não a partir da nossa imaginação, da nossa criatividade. E falamos então todas essas coisas e conhecemos um pouco mais do Deus da Bíblia através dessas expressões, através da realidade dele estar sentado no alto da escada, através da realidade dele se chamar Yahweh, através da realidade dele se chamar Elohim. Nós então o conhecemos melhor e nos livramos dos conceitos, das criações que as pessoas lá de fora tentam jogar na nossa mente. Há deuses, nós dissemos no sermão passado, há deuses falsos que foram criados por aí afora, especialmente pelos evangélicos. Os evangélicos criaram deuses falsos. Eu falei sobre o Deus mordomo, que foi inventado pelos evangélicos, que me obedece. Eu determino, ele faz. Eu não aceito as coisas, ele curva a sua cabeça e faz aquilo que eu mando. Nós aprendemos da falsidade desse Deus e olhamos para textos que mostram quão falsa é essa figura mitológica. Uma figura que é mera fábula. Aprendemos disso e descartamos essa figura. Nós aprendemos também acerca do Deus que eu disse jocosamente, que eu chamei jocosamente de um Deus que é macaco de auditório. Ele é meu fã. Ele olha para mim e me admira, e vê em mim uma pessoa perfeita e maravilhosa. Nós vimos o quanto isso é blasfemo, o quanto isso está distante da verdade bíblica, da teologia bíblica, e assim nós nos livramos, nós purgamos a nossa mente dessas bobagens, dessas fábulas tolas que são lançadas em nossa mente o tempo todo. E a partir do que nós aprendemos acerca de Deus no comecinho do versículo 13, nós criamos um escudo doutrinário, nós criamos um escudo mental, um escudo teológico que nos protege dessas mentiras todas que os homens maus não se cansam de inventar a cada dia para nos prejudicar, tirando proveito daqueles que são crédulos, daqueles que abrem suas mentes para receber qualquer bobagem, e esses homens acabam enriquecendo, vendendo essas mentiras todas, que destroem vidas, que acabam com igrejas, que acabam com lares, que acabam com indivíduos. Na sequência do versículo 13, nós nos deparamos então agora continuando a exposição da parte 2, a mensagem do sonho. Depois que nós vemos o Senhor dizendo, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, ele prossegue dizendo, Abraão teu pai e Deus de Isaque, ele diz. Ele usa essa expressão, Abraão teu pai e Deus de Isaque. É importante observar essas duas expressões, Abraão teu pai e Isaque. Por que é importante observar essas duas expressões, Abraão teu pai e Isaque? Porque o que Deus quer transmitir aqui, através dessa menção dos dois primeiros patriarcas, Jacó agora sendo o terceiro patriarca da nação de Israel, é a ideia de continuidade. O que ele vai dizer agora, o que virá agora, é o enunciado de 4 promessas.
E os irmãos verão essas 4 promessas, elas estão aqui no texto e são facilmente detectadas no texto, basta uma leitura rasa para que nós vejamos essas 4 promessas aqui. E é importante isso em conexão com Abraão e Isaque, porque o que o texto vai mostrar, esse é um passo importantíssimo na história da redenção, porque o que o texto vai mostrar é que agora o sucessor, o herdeiro dessas bênçãos, das bênçãos prometidas a Abraão, das bênçãos prometidas a Isaque, o sucessor, o herdeiro dessas bênçãos é Jacó. E é importante sabermos disso, é importante conhecermos a realidade dessa sucessão, porque isso tem que ver com a nossa vida, tem que ver com a nossa história. O que estamos aprendendo em Gênesis 28 é a lição preciosíssima de que a promessa de Deus está caminhando para frente. Existe um movimento em Gênesis. Esse movimento é o movimento da bênção abraâmica. A bênção abraâmica está caminhando, está indo para frente, está saudando novas gerações. O que Deus prometeu a Abraão, Ele promete a Isaque. Ainda que ele tivesse ali outro filho, Ismael, não, ele escolheu Isaque para ser o sucessor, o herdeiro da bênção. E agora, Jacó é o herdeiro da bênção, e a bênção vai caminhando, vai indo em frente, e haverá aí vários aspectos do seu cumprimento. Há aspectos da bênção que se cumprirão lá na frente ainda, veremos isso, mas há aspectos que já se cumpriram, e em alguns aspectos essa bênção nos afeta. Por quê? Porque a bênção diz, a palavra de Deus diz, nós veremos aqui, que essa bênção envolveria o fato de, por meio dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, todas as famílias da terra serem abençoadas. E é nesse ponto que essas promessas tocam em nós. Mas nós estamos nos adiantando. Vamos mais devagar. Vamos olhar com atenção aqui o que o texto diz. Vejam o que o texto fala. Ele cria essa conexão, ele mostra que agora Jacó é o próximo na sucessão de herdeiros da bênção, e ele vai então para trazer à nossa memória o que é abrangido por essa bênção. Ele vai repetir a bênção. Bênção que nós já estudamos várias vezes. Estudamos essa bênção em Gênesis 12, estudamos essa bênção em Gênesis 15, estudamos essa bênção em Gênesis 17, estudamos essa bênção em Gênesis 26, e agora ela está de novo diante de nós. O Senhor quer que os irmãos da Igreja Batista Redenção decorem essas bênçãos, porque ela é repetida continuamente, ela sempre aparece, a cada novo herdeiro, e até mesmo 3 vezes pelo menos, sendo referida e sendo proferida diante do primeiro patriarca Abraão. Então nós temos que realmente conhecer essas bênçãos, saber a que elas se referem, e elas são repetidas aqui então. Depois de Deus se apresentar e tirar da nossa mente, da mente dos leitores, as ideias falsas de divindade que há por aí, ele então enuncia as promessas antigas, as bênçãos antigas, mostrando que a bênção está caminhando, está indo para frente, está chegando a novas gerações. Um dia ela chegará a nós, como um dia ela chegará aos cristãos, como é o nosso caso, conforme vamos aprender ainda hoje. Vejam o que diz a bênção, observem. A terra a que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Qual é o primeiro elemento da bênção? São 4 elementos que aparecem aqui. Qual é o primeiro elemento da bênção que nós encontramos aqui nessa passagem? Muito simples. Deus promete dar a Jacó e aos seus descendentes uma terra. E ele especifica qual é essa terra. Ele diz: a terra em que agora estás deitado. Essa é a forma como ele especifica a terra que será dada a Jacó e aos seus descendentes. Eu pedi para que projetassem um mapa. Aqui os irmãos têm aí o mapa denominado As Viagens de Jacó. E os irmãos então podem ver aqui no mapa
os movimentos de Jacó, desde que ele sai de Beersheba, ali embaixo, os irmãos veem, eu não sei daqui de onde eu estou vendo, agora aumentou um pouquinho, ali tem Beersheba, ali onde ele estava, onde ele enganou seu pai e o seu irmão, foi ali em Beersheba, no extremo sul de Israel, e ele prossegue então sua viagem, e a nossa história está em Betel, ali os irmãos veem ali, Betel, ali, facinho de detectar, ali o local, Betel, aí aparece aí um circulinho, uma bolinha vermelha circulando aí o lugar, aí está Betel. Esse local hoje esse local pertence a Cisjordânia, não pertence a Israel. Então o que nós temos aqui, nesse texto, é uma promessa que mexe um pouquinho, ou para não chocar muitos irmãos, mas mexe um pouquinho com as questões políticas atuais. O Senhor está dizendo aqui que a Cisjordânia pertence a Israel. Está dizendo isso aqui. A terra em que estás deitado, Betel, hoje pertencente a esse enclave chamado Cisjordânia. E os irmãos sabem o quanto sangue já foi derramado por causa dessas brigas entre esses povos, os palestinos e os israelenses. A grande realidade é que toda essa terra pertence a Israel. É isso. Há vários debates acerca disso. Há pessoas que dizem que nós não podemos apoiar a causa de Israel, porque isso seria apoiar a causa dos opressores. Porque Israel é, na realidade, uma nação opressora que tenta tirar as terras dos pobres palestinos, que são os oprimidos. Então, nós como cristãos, nós temos que defender a causa palestina e não a causa chamada de sionista, porque Israel oprime esses povos todos, outros enclaves que há aí, as colinas de Golã e também a faixa de Gaza, ocupada por palestinos, e dizem, olha, nós não podemos apoiar a posse, o domínio de Israel sobre essas terras todas, porque essas terras todas são dos palestinos, e se nós apoiarmos isso, nós estaremos apoiando os opressores, e os oprimidos então ficarão sem o apoio cristão. Isso seria falta de amor. Na realidade, isso é um discurso vazio, um discurso tolo. Nós sabemos que não existe nenhum santinho morando nesses lugares. A grande realidade é que, a partir da teologia bíblica, uma coisa é certa: Deus prometeu que tudo isso pertence a Israel. Se afirmar isso é ser sionista, então eu sou sionista. Isso não significa apoiar crueldades e injustiças, é claro, mas isso significa reconhecer que o Senhor prometeu a Israel essas terras. Essas terras pertencem a Israel e ponto final. Os palestinos, eles podem talvez viver aí como estrangeiros, debaixo da autoridade israelense, mas a terra não é deles. A terra foi dada por Deus a Israel e não há como mudar isso. E isso um dia vai se tornar uma realidade palpável. O domínio de Israel sobre tudo isso, por meio do governo do rei Messias que virá, isso um dia se tornará uma realidade palpável, política e concreta. Mas a grande realidade que nós como crentes devemos reconhecer, como estudiosos da Bíblia, como pessoas que entendem a Bíblia de forma natural, nós devemos reconhecer isso. Essas porções todas pertencem a Israel. É claro, existem visões teológicas, por exemplo, o aliancismo com o seu amilenismo. Dizem o seguinte: não, todas essas partes da Bíblia que falam sobre a terra pertencer a Israel devem ser entendidas de modo figurado e simbólico. Mas nós não temos essa licença. Nós não temos a licença de olhar para a Bíblia, ler uma frase ou ler um versículo e interpretar esse versículo de modo simbólico, por uma razão muito simples. A leitura simbólica tira as cercas do intérprete. O intérprete faz o que ele quer quando ele lê algo de modo simbólico.
Ele atribui ao texto o sentido que ele bem entende. E isso não é fazer exegese, isso não é fazer interpretação. Isso é ter uma imaginação fértil e atribuir os resultados da imaginação fértil ao texto que está diante de nós. Isso não é honestidade hermenêutica. Se nós quisermos ser honestos na interpretação da Bíblia, temos que olhar para a Bíblia dentro de uma cerca hermenêutica, através de uma leitura natural do texto, porque essa leitura natural do texto dará o significado exato das coisas. E quando nós lemos a Bíblia assim, quando nós lemos a Bíblia atribuindo às palavras o seu sentido normal, nós aprendemos, olha, essa terra pertence a Israel. Se isso é ser sionista, então nos chamem assim. Mas a grande realidade bíblica, doutrinária, teológica é essa. Essas terras foram prometidas por Deus a Israel. O Senhor disse expressamente a Jacó em Betel: a terra em que agora estás deitado. Isso é literal. A terra em que agora estás deitado, esta terra eu te darei, a ti e a tua descendência. Ponto. É deles e com eles ficará durante todo o reino do Senhor, quando o Senhor restaurar todas as coisas. Observe, é interessante observar, notar o seguinte a partir daí. Aí está o mapinha, os irmãos veem a sequência, depois, na sequência da história, ele sobe, Jacó vai subir, os irmãos verão aí, são 840 quilômetros mais ou menos de distância, pode subir mais, até Harã, aí. Esse é o destino de Jacó. É uma longa jornada, cerca de 800 quilômetros de caminhada até chegar em Harã. E vamos estudar essa jornada. Jacó vai chegar em Harã e ali ele vai ficar durante 20 anos e nós vamos ficar 20 anos estudando também esses textos aí e vamos conhecer as realidades bíblicas acerca dessas coisas. Pode tirar o mapinha agora. Vamos então voltar aqui para o texto. Ele diz: a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Notem bem, essa é a primeira promessa que aparece aqui. Nós já explicamos para os irmãos devem se lembrar, que essa promessa da terra, ela nunca se cumpriu. Nunca. Isso nunca aconteceu. Alguém pode dizer, nós temos lido na nossa leitura completa da Bíblia, nós temos aprendido que nos dias de Salomão ele dominou tudo aquilo ali. E aprendemos isso. E alguém diz assim: olha, essa promessa já se cumpriu nos dias de Salomão, porque o seu reinado foi um reinado fantástico, maravilhoso, riquíssimo. E tudo aquilo que o mapa mostra aqui, ele dominou sobre tudo isso. E é verdade. Nós não temos como negar essa realidade. Claro, talvez possamos questionar algum ponto ou outro, mas é um argumento forte este argumento, mostrando que Salomão, e até mesmo nos dias de Davi, a terra foi dominada por esses reis. Mas o problema que nós vemos aqui é que Deus prometeu essa terra não somente aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu estas terras aos próprios patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E esses homens morreram sem ver o cumprimento dessa promessa. E é isso que nos incomoda. Como Deus prometeu a eles essas coisas, e eles morreram e não viram a realização disso. Quais são as opções de entendimento desse fato? Deus ter prometido algo a alguém e não ter cumprido. Nós podemos entender de duas formas: ou Deus falhou e não cumpriu a sua promessa, eles morreram e não viram o cumprimento, ou então Deus ainda vai dar a eles essa terra. Qual é a opção que nós temos? Nós como crentes: Deus falhou e não cumpriu sua promessa, ou Deus ainda vai cumprir isso um dia? Me parece que é muito fácil resolver essa questão. Alguém pode dizer: não, mas realmente Deus cumpriu já isso, ele é fiel, ele já cumpriu nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Mas notem, os próprios autores bíblicos discordam dessa interpretação. Vejam o que diz Hebreus 11:13. Hebreus 11:13. A promessa realmente se cumpriu. A promessa da terra realmente se cumpriu. Vejam o que diz Hebreus 11:13.
É importante os irmãos conhecerem esses detalhes, porque isso tem a ver com a nossa felicidade futura. Isso tem que ver com a nossa esperança, conforme eu vou explicar para vocês hoje. Essas coisas que eu estou dizendo, eu não estou dizendo apenas porque são itens de um debate teológico acalorado. Eu estou dizendo essas coisas para os irmãos porque isso tem relevância no que diz respeito ao aquecimento da nossa esperança. É disso que estamos falando aqui, de alimento para a nossa esperança. E vejam então como nós podemos extrair o fortalecimento da nossa esperança a partir dessas realidades. Vejam, primeiro, a promessa realmente não se cumpriu. A promessa da terra na vida dos patriarcas realmente não se cumpriu. E Deus prometeu a eles também. Vejam o que diz Hebreus 11:13. Diz assim, Hebreus 11:13. Todos estes, falando aqui dos patriarcas. Todos estes, Hebreus 11:13, os irmãos têm estudado na quarta-feira esse texto. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. O texto diz que eles as viam de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, dizendo, essa terra ainda não é minha. E morreram dizendo, esta terra ainda não é minha. Eu admito. Eu confesso, eu admito, eu sou peregrino e estrangeiro nesta terra. Esta terra ainda não é minha. Deus prometeu esta terra para mim, mas eu não tenho ainda esta terra. Eu confesso, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino. E o texto diz que eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Se alguém afirma então, não, essas coisas já se cumpriram, o próprio autor de Hebreus diz, não se cumpriram. Os patriarcas morreram, dizendo, somos peregrinos, somos estrangeiros, essas coisas não se cumpriram durante o tempo da nossa vida. Nós vemos também em Atos, no capítulo 7, Atos capítulo 7, versículos 4 e 5, observem isso. Observem como os homens de Deus do passado interpretavam essas coisas, como eles viam essas coisas. Atos 7, 4 e 5, diz assim, é Estevão falando, o primeiro mártir cristão falando aqui. Vejam o que ele diz ao Sinédrio, versículo 4, ele diz assim, contando a história de Abraão, ele diz assim, então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais, Israel. Nele não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Vejam, nenhum pé, nada. Ele não recebeu nada. O texto diz, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois a sua descendência, não tendo ele filho. Deus prometeu, mas não deu. O que está acontecendo? Algo de errado aqui. Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, agora em Gênesis 28, no versículo 13, ele diz, a terra em que agora estás deitado, eu te darei. Ele promete a Jacó agora. E não se cumpre também. O que está acontecendo aqui? Alguns intérpretes dizem o seguinte, olha, na verdade, essa promessa, ela é simbólica. Deus prometeu a Abraão a terra, esta terra que vimos aqui no mapa, mas essa terra é um símbolo do céu. A terra é um símbolo do céu. Como Abraão morreu e foi para o céu, então essa promessa se cumpriu de forma espiritual. Aliás, dizem o seguinte em Hebreus, vejam o que diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 10. Vejam a base dessa interpretação simbólica. Olha, Abraão, na verdade, ele recebeu isso, mas ele recebeu isso de forma espiritual.
Veja o que diz Hebreus 11:10 para a base disso. Diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então dizem, vejam, quando Deus prometeu a terra a Abraão, Abraão entendeu o sentido dessa promessa. Ele entendeu que Deus não estava falando daquela terra. Ele entendeu que Deus estava falando de uma cidade celeste, chamada aqui de a cidade que tem fundamentos. Então, como ele aguardava o cumprimento desta promessa? Ele aguardava o cumprimento dessa promessa ao ir para o céu. Por isso o texto diz que ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele aguardava ir para o céu, porque ele entendia que a promessa dizia respeito não à posse da terra, isso era simbólico. Ele aguardava o cumprimento da promessa de modo espiritual, indo para o céu. Por que essa interpretação está errada? Muito simples. Basta ler direito o que está escrito no versículo 10. Leia direito o que está escrito no versículo 10. O que diz o texto? O texto diz o seguinte: ele aguardava a cidade que tem fundamentos. O que é aguardar? O que é aguardar? Aguardar é ir numa direção? Não. Aguardar é permanecer num lugar esperando a chegada de algo. Isso é aguardar. O que Abraão aguardava? Abraão aguardava a chegada de uma cidade. Ele permanecia na terra, aguardando a chegada da cidade de Deus que desceria do céu. Era isso que ele aguardava. Mas como essas coisas podem ser reais? A Bíblia fala sobre isso, sim. A Bíblia fala em Apocalipse 21:2 sobre a nova Jerusalém descendo dos céus e se firmando no novo céu e na nova terra. De acordo com esse texto, Abraão já aguardava isso. Ele sabia que a terra em que ele peregrinava era a sua herança. Quando nós olhamos para Gênesis 12, veja Gênesis 12, observe Gênesis 12. Ele mostra aqui, em Gênesis 12, ele mostra aqui qual era a sua herança. Ele diz: disse o Senhor a Abraão no primeiro versículo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Ele mostra a terra, ele mostra o lugar. Vá para a terra que eu te mostrarei. Essa terra que eu te mostrarei será a tua herança. Essa terra que eu te mostrarei é a terra da promessa. Então Abraão peregrinava nessa terra, aguardando o dia em que a cidade de Deus chegaria. E essa cidade então chegaria, e Abraão então seria herdeiro, morando não mais em tendas, mas morando numa cidade com alicerces, uma cidade permanente. Porque ele habitava em tendas? Ele habitava em tendas porque era um peregrino ainda, mas ele aguardava o dia em que ele não moraria mais em tendas. Ele moraria numa cidade com alicerces, não mais como um nômade, mas como um morador fixo. Ele aguardava a vinda da cidade que desceria do céu, conforme descreve Apocalipse 21:2. Ele esperava que isso se cumprisse, e então ele moraria naquela terra que Deus prometeu, naquele local onde Jacó estava deitado. Ele moraria ali, não mais em tendas como um nômade, um peregrino, mas como alguém que tinha ali a sua morada fixa. Isso se cumpriu? Não, isso não se cumpriu. O que nós devemos pensar então acerca dessas coisas? Deus promete isso a Abraão, Deus promete isso a Isaque no capítulo 26, Deus promete isso a Jacó agora, e esses homens morrem.
e não recebem nada. Como nós devemos olhar para isso? Como nós devemos olhar para esse Deus, o Deus da escada? O Deus que é Yahweh, o Deus da aliança, que é fiel. Nós aprendemos no sermão do domingo passado, Deus é fiel, é Yahweh, é o Deus da aliança, que cumpre as suas promessas, que cumpre as promessas do seu pacto com o homem. Ele não falha. Como nós podemos olhar para isso e ao mesmo tempo olhar para Deus dizendo que Ele é o Yahweh, o Deus da aliança, o Deus leal? Como nós podemos olhar para isso e dizer, esse Deus é o Elohei Avraham, o Deus de Abraão, o forte, o Criador, o Todo-Poderoso? Como nós podemos olhar para essas coisas que não se cumprem e atribuir essas coisas a esse Deus, o Deus da escada, reinando soberano, o Deus da aliança, o Deus forte? Como? A única forma de entendermos isso é olhando para o futuro. Deus não cumpriu essa promessa na vida desses homens. Ele não as cumpriu ainda. Mas um dia Ele as cumprirá. E é nesse ponto que essas coisas tocam em nós. É nesse ponto que essas promessas nos atingem. Porque o que nós vemos aqui é uma promessa que um dia vai se cumprir lá na frente, sob o reino do Senhor Jesus Cristo, do qual nós faremos parte. Quando o Senhor Jesus Cristo estiver reinando, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todas essas promessas físicas, concretas, palpáveis, se cumprirão. Abraão então herdará a terra. Isaque então herdará aquela terra. Jacó então herdará aquela terra. O Senhor reinará na cidade de Jerusalém restaurada, diz o texto bíblico. O texto bíblico ensina que os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. E Ele destruirá os seus inimigos. E Ele estabelecerá o seu reino numa Jerusalém restaurada. E Ele governará as nações com um cetro de ferro. E com um cetro de ferro as regerá. E governará todo mundo com justiça, e toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, e estabelecerá então um reinado de paz sem fim sobre toda a terra. É o reinado do Rei Messias, é o reinado do Senhor Jesus Cristo, que nós aguardamos ansiosamente, pelo qual nós clamamos, implorando, dizendo, vem Senhor Jesus. Nós aguardamos isso. Quando o Senhor Jesus Cristo fala do seu reino, Ele diz em Lucas 13, veja o que Ele diz em Lucas 13, vejam como isso nos enriquece no que diz respeito à nossa esperança. Lucas capítulo 13, vejam o que diz, Lucas 13, 25, é interessante observar isso. Eu já compartilhei essa passagem em outras ocasiões com os irmãos, eu gosto muito dessa passagem. Veja o que diz o texto diz assim, em Lucas 13, versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá, não sei de onde sois. Ele está falando aqui sobre o seu reino. O Senhor chegou, o Rei chegou, e aqueles que não creram nele, ficam do lado de fora do reino, e começaram a clamar, deixa-nos entrar, e ele vai responder, não sei de onde vocês são, eu não conheço vocês. E ele prossegue dizendo, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. São os incrédulos aqui da geração de Jesus batendo nas portas, ressurretos aqui querendo entrar. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, o Senhor reinando no seu trono em Jerusalém, o seu governo estabelecido sobre todas as nações, e vejam quem aparece ali no cenário, quando virdes no reino de Deus, quem? Vivos ali, de plena posse da terra, não morando mais em tendas, morando numa cidade. Vejam, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. O que o texto está dizendo? Que um dia, Abraão, Isaque e Jacó
estarão de novo na Palestina. Abraão, Isaque e Jacó estarão de novo em Israel, sentados ali, na corte, no reino do Messias, reinando com ele e possuindo aquela terra que Deus prometeu. Essa promessa de Gênesis 28, 13 se cumpre em Lucas 13, 28. Nós aprendemos isso, nós vemos isso no texto bíblico. Deus não cumpriu isso nos dias daqueles homens, mas um dia Ele vai cumprir. É muito interessante ver essas coisas. É muito interessante ver tudo isso, porque isso mostra que as promessas de Deus, elas não têm que se cumprir necessariamente no nosso tempo de vida. O Senhor pode cumprir, pode realizar bênçãos maravilhosas acerca de nós, mesmo depois de nós termos morrido. O Senhor tem preparado para nós coisas maravilhosas. O Senhor tem preparado para nós coisas de dimensões extraordinárias e fantásticas. De modo que tudo que nós passamos, os sofrimentos que passamos na presente vida, não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós naquele dia. Nós podemos sim, neste mundo, como crentes que somos, enfrentar as mais diversas dificuldades e padecer em meio a tristezas e falecer em meio a tristezas. Nós podemos ver crentes fiéis morrendo na mais terrível penúria, miséria e tristeza. Podemos ver. Podemos ver crentes fiéis morrendo em meio a dores as mais horríveis. Nós podemos ver tudo isso. Nós podemos ver crentes fiéis morrendo em meio ao total abandono. E olhar para isso e dizermos: Senhor, essa pessoa serviu ao Senhor a vida toda. Ela passou toda a sua vida sendo fiel ao Senhor. E veja qual foi o fim dela. Veja qual foi o fim dessa pessoa. Tantos anos no teu serviço. Uma pessoa fiel, leal, obediente, que se entregou para o seu serviço e para o seu reino, que se entregou para o seu trabalho, que honrou o seu nome, que ornamentou a sã doutrina com a sua vida. E veja o final dela. Veja, que coisa horrível, como ela terminou. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos o seguinte, a resposta do Senhor. Quem disse? Quem disse que esse é o fim dela? Quem disse? Quem disse que esse é o fim dela? Abraão morreu sem ver o cumprimento das promessas, assim como Isaque e Jacó posteriormente. Quem disse que esse foi o fim deles? Então, quando nós olhamos para essas coisas, a nossa perspectiva de vida muda. Nós podemos sim passar por essa vida, por problemas os mais terríveis, pensando: o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu das suas promessas. Ele disse que estaria sempre conosco, mas eu me sinto abandonado. Ele falou sobre as maravilhas que é servi-lo, que é estar na sua presença. Eu sempre me recordava do Salmo 23 ali, falando que o Senhor está conosco, suprindo, nos conduzindo para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Onde estão estes pastos? Onde estão essas águas tranquilas que eu não vejo? Onde está o meu cálice transbordante? Onde estão essas coisas? E vemos então pessoas fiéis a Deus falecendo, desfalecendo e falecendo em meio a essas penúrias todas. E perguntamos essas coisas, mas o Senhor, em textos como esse, nos responde dizendo: este não é o fim. Eu tenho sim pastos verdejantes. Eu tenho sim águas tranquilas. Eu tenho sim cálices transbordantes. Eu unjo sim a cabeça dos meus servos com óleo. Quem disse que este é o fim deles?
eu tenho algo preparado lá na frente. Eu tenho algo maravilhoso lá na frente. E tudo isso que eu falo em minha palavra acerca dos meus servos, isso um dia vai se cumprir de um modo tão maravilhoso que nada, nem ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Nós podemos prosseguir. Abraão ali deitado no seu leito de morte, eu fico imaginando ele olhando para aquela terra e fechando seus olhos dentro de uma tenda, aguardando a cidade onde ele moraria de modo definitivo, tomando posse da sua terra. E ele fechando seus olhos, dando seu último suspiro, olhando para aquela terra que nunca foi dele, e dizendo: eu creio. No seu último suspiro dizendo: eu creio, eu morro na fé, eu creio, essa terra será minha. E morrendo assim, eu penso em Isaac da mesma forma, olhando ali para aquelas terras todas, e fechando seus olhos, e morrendo na fé, fechando seus olhos, seus últimos suspiros, olhando para aquelas campinas todas, aquelas montanhas todas, e dizendo: eu sei, esta terra um dia será minha. E fechando seus olhos de fé, sabendo que um dia se levantaria para receber a sua herança. E isso dando a esses homens, na hora da morte, uma docilidade, uma doçura que incrédulo nenhum jamais poderá experimentar. É o crente que morre em meio ao mel da esperança. É o crente que morre se lembrando das promessas, sabendo: o Senhor tem sim pastos verdejantes. Eu padeço, eu sofro neste leito de morte. Eu padeço, eu sofro em meio ao abandono da minha família. Eu padeço, eu sofro em meio à crueldade dos maus. Mas eu sei sim que o Senhor é o meu pastor. E eu fecho os meus olhos crendo nisso, sabendo que há sim pastos verdejantes, águas tranquilas, um cálice transbordando, e Ele há de ungir a minha cabeça com óleo, e eu habitarei na sua casa por longos dias. Eu fecho os meus olhos aqui, mas este não é o meu fim. Eu tenho uma herança, a herança do bom pastor, a herança do rico anfitrião que há de me receber. É assim que o crente vê as coisas, e é assim que eles morrem na fé. Por isso um texto como esse é importante para nós, porque esse texto mostra essa perspectiva de promessas que vão se cumprir num futuro distante, mas todas elas se cumprirão um dia, porque Deus é fiel. Ele é o Yahweh, o Deus da aliança leal. Ele é o Deus da escada, o Deus que se assenta no alto da escada e que governa sobre todas as coisas. Ele é o Elohim, o forte, e a sua palavra, uma vez dita, se cumpre, cedo ou tarde se cumpre, porque Ele é esse Deus, e não o Deus dos filósofos, não o Deus dos falsos mestres. Mas vamos prosseguir, Há aqui uma segunda promessa. Que horas acabou o culto? 7h30? Aquele relógio está certo? Está certo? Ok. Vamos à segunda promessa então. Qual é a segunda promessa que está aqui? Observem com atenção. Vejam aí o versículo 14. É uma segunda promessa. Eu não vou passar do tempo hoje não. Fiquem tranquilos, eu não vou passar do tempo. Eu espero que... Eu vou ter que terminar antes de expor as 4 promessas. Infelizmente não tem como. Diz assim a segunda promessa: a tua descendência será como o pó da terra. Essa é a segunda promessa. A tua descendência será como o pó da terra. É uma descendência aqui, que nós vemos aqui, é uma descendência numerosa. O texto diz que ela é tão numerosa, na sequência, que o texto diz: estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Essa é a segunda promessa, uma descendência tão numerosa que ela se espalharia pelos 4 cantos da terra. Nós temos aqui uma diferença, um acréscimo
nas promessas feitas a Abraão e a Isaque. Por quê? Porque nas promessas feitas a Abraão e a Isaque, só tinha sido dito que a descendência seria numerosa. Isso foi dito. A descendência será numerosa. Mas aqui nós temos um acréscimo. E o acréscimo é exatamente esse: estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Há um acréscimo, dizendo que os descendentes de Jacó iriam se espalhar por toda a terra. E para onde nós fôssemos, nós encontraríamos descendentes de Jacó. Se você tem dúvida disso, vá ao Bom Retiro. Onde você vai, você encontra descendentes de Jacó espalhados pelo mundo todo. E nós temos aqui a primeira alusão a essa promessa. Nós sabemos que essa promessa se cumpriu. Se os irmãos olharem Êxodo 1:7, isso já se cumpriu nos dias de Moisés. Êxodo capítulo 1, versículo 7, vejam o que diz. Diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, Êxodo 1:7, já nos dias do Êxodo, nos dias de Moisés, os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram. Esse versículo não está aqui por acidente, isso não foi um acidente, isso não aconteceu por acaso. Isso aqui está relacionado com Gênesis 28, isso está relacionado com Gênesis 15, isso está relacionado com Gênesis 26, é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. O texto diz que eles aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de modo que a terra se encheu deles. É a promessa se cumprindo. E aí existe essa diferença. Vemos a promessa se cumpre aqui. A promessa se cumpre, nesse aspecto é diferente da primeira parte. A primeira parte diz que eles teriam a terra, não se cumpriu ainda, se cumprirá um dia, mas essa segunda promessa já se cumpriu. O próprio livro do Êxodo mostra isso. Mas existe um acréscimo aí: eles se espalhariam pelos 4 cantos da terra. Nós aprendemos pela história bíblica, nós temos estudado, pastor Thomas eventualmente dá estudos acerca disso, pastor Nicolas está caminhando nessa direção. Os que não vêm pela manhã, nos cultos da manhã, têm perdido aulas de história do Antigo Testamento que você não tem em lugar nenhum. Já posso adiantar a vocês, eu sei o que estou falando. As aulas que nós temos no domingo pela manhã aqui, vocês não terão em lugar nenhum. Nenhum. Não é porque ele é meu cunhado, não. Meu cunhado não, meu genro. É porque ele é meu genro. Ele foi promovido agora. Não é porque ele é meu genro, não. Porque por ele ser meu genro, eu até deveria ter raiva dele, né? Que roubou minha filha. Mas é porque eu reconheço a qualidade das aulas que são dadas. São aulas riquíssimas. Nós não temos aulas assim por aí afora, não temos. Os irmãos que ficam em casa, há irmãos que não podem vir, é diferente, nós sabemos, há irmãos que lutam com várias dificuldades, não podem vir de manhã e à noite. Mas os irmãos que podem vir e não vêm, estão perdendo aulas de altíssimo nível, que nós não temos. Eu posso lhes assegurar, eu conheço, irmãos, esse contexto intelectual, o contexto acadêmico de seminários. Nós não temos isso nem em seminários, não temos. Pastor Thomas já esteve muito envolvido no contexto de acadêmico, de escolas teológicas. Eu, muitos e muitos anos, eu fui professor de seminário, irmãos, por mais de 25 anos. Eu sei do que estou falando. Nós não temos esse grau de ensino nos seminários por aí afora. Quem dera tivéssemos, os pastores teriam uma qualidade maior. Pastor Nicolas tem dado aulas aqui sobre a história do Antigo Testamento no livro dos Reis. São coisas que não é um crime perder, é um crime perder. Mas alguns irmãos não vêm, porque não querem vir. Os que vêm têm aprendido muito. E o pastor Nicolas está caminhando, ele está nos preparando. Os irmãos que assistem atentamente a essas aulas sabem que o pastor Nicolas está nos preparando para o momento em que o povo de Israel vai ser castigado com o exílio. Os textos que ele está ensinando nos livros dos reis mostram isso, como, ele tem deixado isso claro para nós, como Israel, no final das contas, depois de tantas idas e vindas, Israel foi parar no exílio.
É assim que culmina a história que o pastor Nicolas tem apresentado a nós aí. E temos aprendido com isso. De modo que vamos chegar no momento em que veremos Israel sendo levado para o exílio. Então, eu vou dar aqui um spoiler aqui, pastor Nicolas. Isso vai acontecer. A nação de Israel será levada para o exílio em 3 etapas. Primeiro no ano 605 a.C., depois numa segunda etapa no ano 597 a.C. e numa terceira etapa definitiva no ano 586 a.C. haverá então a parte final do exílio babilônico. Esse exílio vai durar 70 anos e depois desse exílio haverá a dispersão dos judeus. Os judeus serão espalhados pelo mundo. E nós veremos então, depois do exílio babilônico, no século V a.C., nós veremos então os judeus sendo espalhados pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste. Nós veremos o cumprimento dessa promessa. Olha, a sua descendência vai se espalhar pelo mundo. Vejam, se os irmãos olharem, vejam por exemplo, Ezequiel 12:15. Ezequiel 12:15, que viveu na época da segunda deportação em 597, vejam que Ezequiel profetizou. Ezequiel 12:15, observem aí na sua Bíblia, Ezequiel 12, versículo 15, Ezequiel 12:15. Diz o seguinte: Deus falando o que faria com Israel como punição, diz o seguinte: saberão que eu sou o Senhor, ele diz. Eu vou puni-los e eles saberão que eu sou o Senhor. A palavra aqui, Yahweh, a mesma palavra que aparece no versículo 13. Eu sou Yahweh, eu sou o Senhor, eu sou o Deus da aliança. Eles saberão que eu sou o Senhor da aliança, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Eu vou fazer isso. Eu vou espalhá-los pelos 4 cantos da terra. Vejam o livro de Esther. 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 No capítulo 3. Versículo 8. Vejam aqui um inimigo de Israel falando. Esther 3:8. É um inimigo de Israel falando. Diz assim: então disse Amã. Amã odiava os judeus. Isso aconteceu no final do século V a.C., no Império Persa. Ele está falando com o rei Assuero, conhecido também como Xerxes. O texto aqui diz: então disse Amã ao rei Assuero, ou rei Xerxes: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. E aí ele pede a morte dos judeus. Mas é interessante como ele descreve os judeus. Ele fala que esse povo está espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias. Amã não sabe, mas Amã está enunciando aqui, está dizendo aqui, que a promessa feita a Jacó se cumpriu. Sem saber, Amã está dizendo: olha, o que Deus prometeu a Jacó, que espalharia os seus descendentes pelos 4 cantos da terra, se cumpriu. Eles estão espalhados pelo mundo todo. E isso aconteceu depois do exílio babilônico. O que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia diz que de fato essas coisas se cumpriram. O próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez: olha, para onde eu vou, ele disse aos seus inimigos: para onde eu vou vocês não podem ir. Os seus inimigos na hora entenderam o seguinte: será que ele quer ir para os gregos da dispersão para ensinar ali? Eles sabiam que os judeus estavam espalhados por todo o mundo de fala grega, por todo o mundo debaixo ali da cultura helenista daqueles dias. Isso realmente aconteceu, mas a Bíblia diz que isso um dia vai cessar. Esse espalhar desse povo por todo o mundo um dia vai cessar. Veja no livro de Isaías, veja o que diz o livro de Isaías.
O livro de Isaías diz, no capítulo 11, abra sua Bíblia e veja, estamos encerrando aqui a segunda promessa, Isaías no capítulo 11, vejam quantas coisas são prometidas para o futuro. Veja o que diz Isaías capítulo 11, há intérpretes que entendem tudo isso de forma simbólica, nós não sabemos por que entender isso de forma simbólica, porque o texto é claro ao dizer, Isaías 11, versículos 11 e 12, diz assim, vejam, o povo espalhado por todo o mundo, por causa do exílio babilônico, até hoje esse povo está espalhado por todas as nações, onde você vai você encontra os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó espalhados pelo mundo, mas vejam o que vai acontecer, Isaías 11, versículo 11, diz assim, naquele dia, quando o Senhor voltar aqui, está dizendo, quando o Senhor vier estabelecer o seu reino, na volta do Senhor, diz o texto, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Ele vai juntar todo o povo de Israel novamente, vai juntar todos eles mais uma vez e acabará definitivamente a dispersão dos judeus pelo mundo. Vocês podem estar, mas como isso vai acontecer? O livro de Isaías dá outras informações sobre isso. Vejam no capítulo 43, versículo 5, ele fala mais sobre isso. Diz assim, Isaías 43, 5, fala assim, não temas, pois, 43, 5, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Ele diz, versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Ele diz, eu vou chamá-los dos 4 cantos da terra e vou reuni-los. Esse exílio, essa dispersão vai enfim terminar. Vejam o capítulo 49, são as promessas de Deus para o futuro. Capítulo 49, versículo 12. Vejam o que diz versículo 12. Eis que estes virão de longe, 49, 12, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Vejam os versículos 17 em diante, vejam o que diz o versículo 17 até o 23, diz assim, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do seu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Ele fala da cidade de Jerusalém aqui, como se ela fosse uma noiva vestida com seus filhos, com as pessoas, com os judeus que voltarão a habitar nela. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar. Vejam, superpopulação em Israel, é muito estreito este lugar para mim, dá-me espaço em que eu habite. Todos voltando para morar em Israel. E o texto prossegue, e dirás contigo mesma, versículo 21, e dirás contigo mesma, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Estavam espalhados pelo mundo, mas foram trazidos de volta. O Senhor os trouxe. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei minha bandeira, eles trarão os teus filhos nos braços,
e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Ele diz, um dia essa dispersão vai acabar. Eu vou espalhar os descendentes de Israel pelos 4 cantos da terra. Mas um dia eu vou reuni-los de novo. E eu vou reuni-los de novo para que eles sejam colocados debaixo do governo do rei Messias. Eles serão espalhados, sim, mas eles serão espalhados com um objetivo. Eles serão espalhados, ele disse a Jacó, eles se estenderão pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste, eles serão espalhados por todas as nações, mas acontecerá com o objetivo de um dia chamá-los para habitarem aqui. Por quê? Por quê? Porque o Senhor vai chamá-los para habitarem aqui. Porque eu disse a Jacó, esta terra em que você está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Os seus descendentes habitarão aqui, apertados, é verdade, mas habitarão aqui. E você, Jacó, se levantará e habitará aqui. Eu sou Yahweh. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus do pacto. Eu sou o Deus das promessas. E eu cumprirei cada uma dessas coisas. Eu sou o Deus verdadeiro. Jacó, você não me conhece. Eu estou me revelando a você hoje. Eu estou mostrando quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Eu sou o Deus do alto da escada. Eu sou o Deus da aliança, Javé. Eu sou Elohim, o forte. E eu sou aquele que fará todas essas coisas, que dará a você todas essas bênçãos. Comece a me conhecer. Comece agora a me conhecer, a saber quem eu sou. Eu sou esse Deus, e é esse Deus que você deve servir. Você conhece esse Deus? Esse Deus tem se revelado a você nas páginas deste livro. Deus se revelou a Jacó em Betel. Você tem tido seu Betel. Deus começou a se revelar a você em algum momento, mostrando quem Ele é, mostrando a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania e as suas promessas. Nessas mensagens que temos lentamente exposto aqui, neste humilde púlpito, neste humilde lugar, neste lugar tão humilde quanto Betel, simples, uma caverna, talvez, Deus tem se revelado a você, mostrando nessas mensagens quem Ele é, o Deus do alto da escada, Javé, Elohim, o Deus forte, o Deus da aliança, o Deus que promete coisas grandiosas até para além desta vida. Deus tem se revelado a você, você tem tido o seu Betel? Sim. Se sim, então o que deve acontecer com você é o que aconteceu com Jacó. Jacó se transformou de um fugitivo num peregrino, aguardando essas coisas, aguardando o cumprimento dessas coisas. Deixou de ser um fugitivo apenas e se tornou um peregrino, buscando conhecer mais esse Deus. Se Deus tem se revelado a você por meio dessas coisas, se o seu Betel já é uma realidade, já aconteceu com você, já houve um momento em que você passou a conhecê-lo mais a partir dessas coisas, é momento de você dar um passo a mais, dizendo: Senhor, eu tenho visto quem o Senhor é, e quão diferente o Senhor é das ideias que eu tinha. O Senhor é um Deus extraordinário, grandioso, fantástico. O Senhor é o Deus que se assenta acima dos querubins. Quão grandioso é o Senhor, quão pequeno eu sou.
O Senhor é Yahweh, o Deus da sarça ardente. O Senhor é Elohim, o Deus criador do universo, das estrelas e de tudo que há. O Senhor, no entanto, se aproxima de nós. E o Senhor tem se aproximado de mim. E tem me ensinado e tem falado ao meu coração por meio dessas coisas. E eu tenho visto as suas promessas. E eu tenho visto a forma maravilhosa como o Senhor cumpre essas promessas. E eu estou perplexo diante disso tudo. São coisas grandiosas demais. Coisas que eu nunca sonhei sequer aprender. Mas são coisas referentes ao Senhor. Senhor, quão grandioso é o seu nome, quão grandiosas as suas obras e suas palavras. Eu quero conhecê-lo mais. E eu quero, Senhor, eu quero ser seu servo. A que outro Senhor, diante de que outro Senhor eu vou me encurvar? A que outro Deus eu vou servir? Aprendendo essas coisas, conhecendo quem o Senhor é, diante de quem eu vou me curvar? Eu quero me curvar diante do Senhor apenas, ser seu servo apenas, amá-lo apenas, segui-lo apenas, honrá-lo apenas. Senhor, a sua palavra ensina que Jesus Cristo é o caminho, que ninguém pode se aproximar do Senhor senão por Ele. Eu agora então suplico que por meio de Jesus o Senhor me perdoe e o Senhor me transforme no seu servo, no seu herdeiro, no seu escravo. Por meio de Jesus eu peço perdão dos meus pecados. Por meio de Jesus eu rogo que o Senhor me torne um herdeiro seu. Por meio de Jesus eu rogo que o Senhor me transforme no seu servo, no seu filho, em alguém que vai habitar um dia na sua casa. O Senhor é o Deus verdadeiro. Eu o conheci hoje foi o meu Betel. Hoje eu conheci o Senhor hoje e eu quero servi-lo. Por meio de Jesus, perdoa-me. Por meio do sangue da cruz, lava-me. Por meio do teu evangelho, transforma-me. E daqui para frente, eu vou seguir, honrar e servir o Deus da escada, Javé, Elohim, o Deus das promessas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por meio de Jesus, eu vou servir o Senhor. Hoje, eu tive o meu encontro com o Senhor. Hoje foi o meu Betel. E eu quero servi-lo, amá-lo, honrá-lo até o fim da minha vida. Diga isso ao Senhor hoje. Esse é o Deus verdadeiro. Só a Ele devemos honra, glória e serviço. Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra maravilhosa nos apresenta o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que possamos amá-lo e servi-lo até o fim dos nossos dias. Ó Deus, abençoa cada um aqui. E aqueles que ouvirão essas palavras num outro dia, por meio da internet ou outros veículos. Que o Senhor ajude, ó Deus, para que, ouvindo essas coisas, possam se curvar diante do Deus verdadeiro, amá-lo e servi-lo por meio de Jesus Cristo e serem transformados em servos do Senhor, aguardando as promessas gloriosas que hão de se cumprir naquele dia, quando toda a sua aliança, todas as promessas relativas a essas alianças vão se cumprir. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para esses dias com a esperança acesa e ardendo no coração. E faça com que tenhamos gratidão e paz. E aqueles que não te conhecem possam conhecê-lo e servi-lo. É em nome de Jesus, o Redentor, que oramos. Amém.